Estamos falando direto da Neoquímica Arena, na sala de imprensa, onde a gente está aqui concentrado depois dessa coletiva, mas com uma entrevista especial aqui para o Bora Brasil, entrevista especial para a Rádio Bandeirantes. Eu recebo o superintendente de marketing do Corinthians, o Vinícius Manfred de Azevedo, um nome importante. Recém chegou no Corinthians, mas já chega com um nome midiático, hein, Vinícius? Obrigado por nos atender. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Não, pode ficar tranquilo. A gente chegou num momento bem... Vai completar 3 meses que eu estou aqui, né? Acho que a chegada dele foi um marco, está sendo um marco. A gente vem vendo aí tudo que está acontecendo no ambiente digital, principalmente que é onde a gente consegue mensurar com mais agilidade, né? Desde os nossos conteúdos, aos conteúdos dos veículos e a própria página dele, que até já teve um crescimento também com a chegada dele aqui. Então a gente está super otimista, sabe que o trabalho vai ser intenso, já está sendo. Previamente à confirmação da contratação dele, a gente já tinha começado a se mexer um pouco, porque obviamente as contratações são sempre um assunto delicado e mantido em sigilo, então para a gente chega um pouco depois, né? E tá certo chegar um pouco depois, mas a gente tem que antever e pensar que ela pode acontecer. Então no fim de semana a gente já começou a criar um grupo de trabalho para pensar como poderia ser o anúncio dele, e ontem a gente conseguiu, acho que cumprir. Foi bastante corrido o dia, né? Ele passa pelo Parque São Jorge, onde ele tem contato com a história do clube, que acho que é muito importante, né? Toca a sirene, que era algo bem saudosista. Acho que é importante essa passagem dele lá no Memorial. Depois ele vai para o centro de treinamento, onde é um ambiente um pouco mais restrito, mas ele pode ali conhecer já a parte da equipe de trabalho, dos atletas. Já passa por uma gravação de algumas fotos e conteúdos para a gente poder utilizar, e vem para o estádio sentir a atmosfera da torcida, que foi brilhante e sempre e poder ser apresentado daquela maneira, com basicamente um show, né, pirotécnico, crianças participando, as torcidas sendo representadas, o São Jorge lá no campo, né, como representação aí do padroeiro do Corinthians. Então acho que foi um dia bem intenso, acho que durou mais do que 24 horas o dia de ontem pra gente e pra ele também. Foi longo mesmo. Foi longo. E acho que agora tem um horizonte aí de bastante trabalho, seja ele no curto prazo, que eu venho conversando com os outros colegas de imprensa, né, que aí tem oportunidades que vão surgindo, esse conteúdo tá bom, vai, não vai. E tem a parte de planejamento, né? Acho que aí é uma outra agenda, inclusive desde a agenda de curto quanto a de médio e longo prazo, a gente envolve bastante o patrocinador que ajudou a viabilizar essa contratação, né? Porque ele também é um patrocinador super ativo, que ele ativa bastante, e ele também conta com esse movimento do atleta para ajudar a construir essas novas histórias e essa nova relação atleta, clube, torcida e marca, né? Acho que são vários personagens envolvidos nessa conversa, né? O próprio elenco em si, acho que vai ser uma relação muito legal. A coletiva dele hoje, que eu tive a oportunidade de acompanhar, muito rica, né, em conteúdos super profundos. Ele fala sobre conexões familiares, sobre questão de cultura, arte. Então, é um cara bem versátil, que acho que pode nos ajudar a trazer bastante conteúdo bacana para o torcedor, para ele, para os jogadores, para o time, para quem trabalha, acho que para todo mundo. Acho que tem um horizonte aí muito legal para desenvolver junto ao atleta. Ô Vinícius, você chega num período conturbado no Corinthians, envolvendo aquela coisa da vai de bet e tudo mais, você já chega com uma bucha gigantesca pela frente, viveu também alguns percalços dentro de campo, né? E isso, de alguma forma, também pode influenciar no marketing. Como que o marketing do Corinthians tenta se resguardar dessa questão campo para fazer com que o Memphis Depay não seja uma dívida para o Corinthians, que o Corinthians consiga converter essa contratação em dinheiro? Acho que até antes de falar dele, acho que o marketing também tem que ter essa sensibilidade, porque no fim das contas, o marketing, se a gente for falar de uma maneira resumida, ele tem 2 grandes públicos, o torcedor e o mercado. É um público que a gente chamaria de B2B e o B2C, se a gente for entrar no linguajar mais mercadológico. E quando a gente fala do torcedor, tem que ser feito o exercício de empatia, de entender o momento do torcedor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de algo que é legal dividir, que não tem a ver com ele. Aniversário do clube. Um jogo legal, grande, num momento difícil. A gente euforia de celebrar assim, legal, tô indo fazer uma festa. Era uma festa com um objetivo diferente, então a gente tem que entender o objetivo do clube, o momento do torcedor e tentar traduzir nas ações de marketing que são propostas. O Bandeirantes segue conversando com Vinícius Azevedo, superintendente de marketing do Corinthians, que fala sobre toda essa situação do clube. Ô Vinícius, eu quero te perguntar uma coisa simples e direta. Vamos vender a faixinha do Memphis Depay na cabeça? Porque o torcedor quer saber, vai comprar ou não a faixinha na cabeça? Isso já está na nossa agenda, inclusive o staff dele está ajudando a validar, porque acho que ele tem esse gosto, né, de querer participar dessas construções criativas. Então a gente já está conversando com o fornecedor nosso desde o começo da semana. A ideia é conseguir ter sim para vender, porque é uma demanda natural.
e vamos ver como sai a primeira produção, e depois a gente pode pensar em outras ideias aí junto com a equipe criativa. Você falou bastante sobre a questão, enfim, do Memphis Depay, sobre tudo que envolve o Corinthians. E eu preciso te perguntar, é inevitável que eu te pergunte sobre a situação da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do clube, e que nessa semana teve toda a questão envolvendo um suposto esquema de lavagem de dinheiro, a influenciadora presa no meio do caminho, depois teve um habeas corpus da Deolane Bezerra. A minha pergunta é, como que o Corinthians se resguarda através disso, dessa possibilidade, quem sabe, aí, de ter um problema com relação ao dinheiro? Vocês conversaram com a Esportes da Sorte depois disso tudo? Sim, a gente acompanha desde o começo, né? Acho que tem um cuidado do clube e também da marca, porque de fato as empresas que estão envolvidas no nosso contrato não foram objeto de qualquer uma dessas acusações que falaram. Então, assim, até então não teve nenhum impacto e a gente não espera ter. Então existe a conversa super próxima da marca, eles também são super próximos da gente, dos demais clubes que eles também patrocinam, e até então não foi pontuado nada. Então eu sei que muita gente foi pedir posicionamento do clube, mas o clube não tem um posicionamento para dar porque nada afetou o clube. Então, acho que é uma conversa de entender o lado do patrocinador, dele também entender os anseios e às vezes medos que os clubes podem ter e ter uma conversa franca. Então, os dois lados estão super tranquilos nessa relação até o momento e vida que segue com total normalidade. Tanto que chegou o atleta, a gente capitaliza para a marca que ajudou a viabilizar a chegada dele, né, como parte até do sua proposta de contrato. Então, para a gente nada mudou. A gente está aqui trabalhando super próximo deles, como desde o dia 1º do contrato. Boa, isso é importante que o Corinthians se resguarde através disso. O torcedor do Corinthians às vezes tem um pouco de medo e tal, depois das coisas que aconteceram no clube. Ô Vinícius, a gente sabe que quando essa gestão assumiu, o Sérgio Moura era o superintendente de marketing, você não pode falar pelos outros e tá tudo certo, você fala sobre o seu trabalho, mas ele tinha um discurso do tipo, a gente tem uma máquina na mão, o Corinthians é uma coisa que, de certa forma, me parecia um discurso que era fácil gerir o Corinthians e esse sistema de marketing. É fácil trabalhar com marketing do clube, com marketing do Corinthians? Não é fácil trabalhar em nenhum marketing de nenhum clube porque as demandas são muito grandes, né? E tudo bem não ser fácil. Acho que é desafiador, é intenso. A gente tem colegas que trabalham em vários clubes ou que já trabalharam no Corinthians e trabalham em outros clubes. As agendas e os desafios acabam sendo iguais. A diferença, acho que principal, é que aqui tudo toma uma proporção muito maior. Você mesmo citou na última pergunta que você me fez sobre o caso do patrocinador e a gente via a repercussão na imprensa citando só a gente, né? Inclusive... E são vários clubes que são patrocinados pela Esportes da Sorte. E várias outras coisas também, programas de entretenimento, enfim, é uma marca superativa consolidada no Brasil, né? Então a gente entende que o Corinthians ele tem o bônus e o ônus de ser gigante, né? E as demandas, eu costumo dizer assim, às vezes parece que o problema, quando a gente recebe críticas, e é normal receber, a gente tem que aceitar, parece que o problema ele se resume em falta de ideias, e eu costumo dizer que é exatamente o contrário. O problema nunca é a falta de ideia. Ideias existem várias muito legais, de torcedores, de funcionários, de pessoas. Se a gente juntar aqui em 3 pessoas, vão sair várias ideias legais. O desafio é entender quais delas cabem, são viáveis de fazer e quais delas você vai aceitar a frustração de largar no meio do caminho. Porque a gente pode listar 100 ideias legais, não vai dar para executar 100, a gente vai ter que escolher 3, 4, 5, vai passar. Podia ter feito isso, podia. Então essa é uma frustração diária que as pessoas que trabalham com marketing de clubes têm que também lidar. Não é fácil, porque às vezes fala, perdeu uma chance, passou. Porque são muitas pontas, né? Você tem muitos pontos de contato, muitas histórias acontecendo. Às vezes, hoje me mandaram aqui, não, tem um atleta de não sei qual modalidade, que é super corintiano. Às vezes essa informação demora a chegar na gente e a gente tem outras prioridades acontecendo e passa. Né? Então, assim, essa frustração de perder oportunidades, ela sempre existiu, existe e vai existir, porque realmente o universo dos clubes, eles transcendem, e o do Corinthians mais ainda. Né? Então, acho que essa é uma dificuldade do marketing, de conseguir acomodar ideias, né? Não é nem de ter, mas de acomodar e conseguir viabilizar. Às vezes é processo, às vezes é tempo, às vezes é infraestrutura, né? Então, acho que não é fácil, é muito desafiador, mas é muito prazeroso. E quando a gente consegue acertar a mão, também é muito realizador. Ver as pessoas se emocionando e felizes com o que a gente fez no jogo do aniversário, com as homenagens do Silvio Santos, majoritariamente no telão, né? A escalação dos jogadores com o futebol americano, o espaço que a gente deu para o nosso time de futebol americano, que nem sempre tem tanto espaço, aproveitando o engajamento da NFL. Né, o que a gente conseguiu fazer ontem, o próprio post de anúncio do André Carrijo, eu acho que foi um super acerto da equipe de comunicação, com o Marte com o lançador de fumaça, muito legal.
Então acho que assim, a gente erra, acerta, obviamente a gente quer sempre mais acertar do que errar e que os erros sejam de baixo impacto. Né? Então essa é uma frustração que a gente tem que aprender a ter no dia a dia e que dói quando a gente erra. Né? Todo mundo erra e dói porque às vezes você está ali conectado com algo que é muito passional. Então eu costumo dizer que a diferença de trabalhar num clube e num outro lugar é que as falhas doem mais e os acertos você também celebra mais. Né? Tem o ônus e o bônus aí também, mas é mais ou menos essa dinâmica do dia a dia. Para não perder a oportunidade, como você falou, minha última pergunta, naming rights do CT, sai ou não sai, Vinícius? Acabaram de me fazer essa pergunta na outra entrevista. Cara, eu não gosto de prometer nada, eu acho que assim, negociações, a gente pode vender, sei lá, pode adesivar a coluna, pode vender espaço no uniforme, as oportunidades estão aí para serem negociadas, eu só acho que a natureza do centro de treinamento é muito diferente da natureza do estádio. Ele é um ambiente muito restrito, não tem um fluxo de pessoas que tem um estádio. Então ele é um naming rights que ele acaba sendo explorado de uma maneira bem diferente do que seria um naming rights de estádio. Então assim, eu prefiro não prometer que tem, nem dizer que nunca pode ter. Eu acho que é um ativo, assim como tantos outros que a gente tem. Dentro do Parque São Jorge também tem uma série de ativos, sejam eles de modalidade, sejam eles de infraestrutura. A gente deve ter uma novidade em breve também lá no Parque São Jorge para um departamento. Então, o marketing tem que olhar um pouco de tudo, né? A gente, obviamente, tem a pressão e entende que o futebol é a grande vertical de geração de receita, mas também existem outras modalidades lá que precisam do nosso acolhimento e atenção para conseguir terem uma vida sustentável, porque elas também estão levando o símbolo do Corinthians, né? Então, acho que esse é um desafio também que a gente tem de atender todos. Então, eu prefiro não cravar nada para não gerar expectativa, porque eu acho que o maior problema, de novo, de algo que tem uma magnitude tão grande como tem o clube, é a gente gerar expectativa para alguém e depois não atingir. Então, eu, na época das negociações da Esportes da Sorte, muitos me perguntavam, e eu não gosto de falar nada sobre negociação, porque a gente expõe as empresas, expõe o clube, gera expectativa, às vezes pode tomar um outro caminho a negociação. Então, esse é um assunto que eu sei que os torcedores gostam de se engajar, debater, mas particularmente eu prefiro deixar ele mais resguardado e se em algum momento tiver alguma novidade, ela aparece. Boa. Vinícius Azevedo, superintendente de marketing. Vinícius, Valeu. Obrigado e boa sorte no trabalho aí. Obrigado. Valeu para você também. Valeu. Tá aí, Rádio Bandeirantes conversando com Vinícius Azevedo, superintendente de marketing, que trouxe também junto à diretoria Memphis Depay para o Timão. Um abraço a todos.